paz ao coração de todos. Esse é o Meditações Diárias, com Euler Oliveira, psicólogo, pedagogo, pastor na Igreja Bíblica Novo Tempo. Um momento para se meditar em Deus a partir de si mesmo. Hoje não vamos falar apenas do tema fé, mas convidá-los a se repensarem como pessoas de fé. E vamos ler o texto de Hebreus 11, 1 e 2, muito conhecido, e que me parece ser um dos textos que podem nos dar uma base para nos repensarmos dessa forma. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Vejam só, testemunho, ou seja, uma amostragem, uma vida. Esse texto não é apenas uma informação sobre fé, mas traz na relação das experiências vividas pelos chamados heróis da fé a demonstração com atitudes de que a tinham no Senhor. É muito mais do que um saber, é muito mais do que uma constatação racional, é vida de fé manifesta pela confiança. O tema é crer, acreditar e confiar, e na nossa conversa, delinear cada palavra dessa. No tema podemos perceber que fé é substantivo, é o nome de uma substância, de uma essência, um sujeito. O substantivo numa frase é o de quem se fala algo ou quem faz algo. E as demais palavras, crer, acreditar e confiar, são verbos que manifestam a ação do substantivo. O texto de Hebreus já mostra claramente que a fé é a convicção, ou seja, outro substantivo, outra essência. A fé produz em nós essa essência, o estar convicto, com opinião firme de algo. Isso denota que a fé depreende a necessidade de conhecimento relacional, de se ter construído em si mesmo o próprio ser de algo, ou alguém que nasceu de intimidade, que se firmou sem hesitação na palavra de Deus. Aliás, a palavra hebraica para fé é emuná, e traz essa ideia. Quando ela era expressa pelos israelitas, significava que mesmo diante das experiências negativas, eles não mudavam sua fidelidade ao Senhor. Era um ato vivo de confiança. E o mais importante, para o povo do Antigo Testamento, era algo que nascia da experiência da extrema necessidade do julgamento antes de atingir seu alvo. Então veja que fé nasce de experiência, do conviver no dilema e perceber o Deus presente ali como o professor a nos proporcionar o conhecimento experiencial. Perceba, não há passividade, somos ativos enquanto nos construímos em fé. Na versão bíblica corrigida, fiel, diz que a fé é o firme fundamento. Veja que importante é o texto. A palavra grega ali é hipostasis, que significa que o que mostramos tem um fundamento, um alicerce. É como se disséssemos: estou seguro no que digo, estou convicto. É o que Paulo diz em 2 Timóteo 1,12 ao seu pupilo. Depois de dizer sobre a necessidade de levar o evangelho com o coração cheio de convicção de Deus, tendo a sua essência como nosso guia, eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Em outras versões, fala de depósito, e a palavra significa que entreguei a alguém em quem confio, pela fé, o meu tesouro. Paulo dizia então que quem guardava o que tinha de melhor era o próprio Senhor. Ele tinha conhecimento dele, por isso eu sei, eu conheço o quem. Na filosofia, crer era maior que opinião, e quanto mais se conhece, mais cresce o nosso crer. Veja que a fé é fundamentada na experiência que se vai formando enquanto se vai crendo. Quanto mais eu creio, mais fundamento a minha essência, a minha fé, e mais confio. Então fé é substância, essência. Crer é verbo que denota ação.
sendo maior que a opinião, então significa que já parte de um conhecimento obtido da relação. Por isso, em muitos casos, na teologia, crer leva à fé. Mas penso que a fé vai se consubstanciando com o exercício do crer, que é maior que acreditar, pois esse denota dar um crédito. Se usarmos a metáfora do crediário, um cliente recebe o crédito porque demonstrou documentariamente que pode ser acreditável. Mas o que lhe dá crédito não tem total confiança, pois lhe permite um limite, ou seja, eu lhe dou crédito, mas no que conseguimos verificar, só podemos até certo ponto. Nesse caso, o acreditar dependerá sempre de confirmação, de um fazer de Deus, das atitudes. O crer é resultado que experiencio, que é resultado da fé, e que também vai fortalecendo-a. Nesse caso, uma interage sobre a outra. A fé se consubstancia, ou seja, vai substanciando e fortalecendo em essência com minhas experiências enquanto creio. O crer parte da fé, ou seja, do fundamento que tenho para levá-la a crescimento a partir do conhecimento adquirido na experiência, fortalecendo o meu confiar, que é diferente de acreditar, pois não preciso de atestado. Pois, como diz no dicionário Michaelis, confiar é crença de que algo, no caso aqui Deus, é de qualidade superior e não falhará, sentimento de segurança. Por isso, quando lemos Hebreus 11, no que tange aos heróis da fé, seria como se o autor dissesse, pela fé, ou seja, tendo convicção de quem Deus é, Abel ofereceu seu culto. Noé age, pois conhecia quem falava. Abraão sai de sua terra deixando toda a tranquilidade de sua cidade, que era confortável para os moldes da época, para viver nômade de um lugar para outro, pois conhecia e podia confiar no Deus que ele falara, que ele prometera. E o escritor aos Hebreus ainda acentua que nenhum deles viu o cumprimento da promessa, e mais ainda, diz que viram de longe e a abraçaram. Demonstravam a fé de forma firme e convicta na confiança em quem falava, pois sabiam quem ele era. Tinham conhecimento pela experiência com esse Deus. A história, exarada na palavra do Senhor de todos eles, mostra que suas vidas passavam pelo crivo da experiência com Deus. Não era algo que vinha sobre eles, mas nascia e fortalecia com a caminhada com Deus. Por isso os hebreus tinham a convicção, clamavam e diziam, emuná, ou seja, sabemos quem ele é, e experimentamos sua fidelidade muitas vezes no sofrimento, na experiência, com a guerra e a luta, e crescemos em fé. Emuná, confiamos em tudo que ele é. Então temos fé, que nasce da experiência relacional com aquilo que conhecemos de Deus, que construímos nessa relação com ele e permitimos ter essa intimidade para conhecê-lo mais e mais, e assim manifestarmos com confiança, crendo que dele teremos algo melhor a alcançar e a ser. Às vezes, damos crédito, mas lutamos para conviver com o Senhor a partir do que conhecemos e sabemos na relacionalidade com ele. Deus lhes abençoe e paz ao coração de vocês.